Flávio, muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. É um prazer falar aqui com você hoje de manhã e com os ouvintes da rádio. Prazer é todo nosso. Primeiro eu queria que o senhor falasse um pouco, de forma geral, né, sobre a varíola dos macacos. Aliás, o nome não é adequado, a gente já falou muito sobre isso, né? Enfim, a gente acaba, por desinformação, muitas vezes, atribuindo ao macaquinho a responsabilidade pela doença. O coitadinho não tem nada a ver com o peixe, nada a ver com o peixe. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa doença e em que estágio nós estamos. O mundo como está enfrentando e o Brasil em particular como é que está enfrentando essa doença, doutor? Então, Agostinho, esse ponto que você tocou é super importante, né? A questão da nomenclatura da doença, né? A gente até produziu uma nota conjunta entre a Sociedade Brasileira de Virologia e a Sociedade Brasileira de Primatologia para tentar conter um pouquinho, mas o estrago está feito, né? Quando o nome sai assim na mídia, as pessoas adotam esse nome e até a gente que é profissional, sem querer, adota esse nome também. Mas, de fato, os macacos são tão vítimas quanto nós. Esse é um vírus que circula, era um vírus que circula na África, ele é endêmico da África, e lá os hospedeiros naturais desse vírus são roedores. Eventualmente, esses roedores transmitem para homens e macacos. E a doença foi descrita em macacos na década de 1950. E aí, colou o nome e agora o dano está meio que feito. Mas então, você foi perfeito em dizer, a gente vive um momento muito sensível, né? Depois de 3 anos de pandemia, quando surge uma coisa nova, o pessoal fica assustado mesmo. Principalmente quando se trata de uma doença que é, vamos dizer assim, um vírus que é primo daquele que foi o maior flagelo da humanidade em termos de doença infecciosa, que mais matou na história da humanidade foi a varíola, que felizmente foi erradicada na década de 70, né? Mas a varíola dos macacos carrega também essa peste, esse mesmo nome. A situação no mundo, ela causou muita preocupação, porque nunca houve um surto tão grande de varíola dos macacos, né, da varíola símia, fora da África. A gente teve surtos no início do século XXI nos Estados Unidos, por importação de animal infectado, pessoas que às vezes viajavam para a África e iam para a Europa, tinha lá uma doença, mas jamais a gente teve um surto dessa magnitude, né, com mais de 50 mil pessoas fora do continente africano. Felizmente, de fato, é uma doença que não tem o potencial pandêmico que a Covid tem. Ela não se dissemina com tanta rapidez e nem com tanta facilidade, né? Porque o ar é o maior disseminador de doença. Então, a Covid-19 se disseminou no mundo inteiro com uma violência incrível. A varíola dos macacos é uma doença que precisa mais de contato físico, próximo, para ser disseminada. E, com isso, a chance de espalhamento é menor. Então, o que a gente viu na Europa e nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil foi uma explosão de casos, principalmente porque as pessoas estavam, entre aspas, né, intocadas há 3 anos e, de repente, elas passaram a se encontrar novamente, e aí você tem mais contato entre as pessoas, né, e a partir de maio desse ano você teve uma explosão de casos, mas o vírus já circulava na Europa desde 2019, silenciosamente. Então, a gente teve uma explosão de casos, até as pessoas tomarem pé, entenderem o que estava acontecendo, e na Europa e nos Estados Unidos os casos já estão caindo. No Brasil, coincidentemente, nós também detectamos uma diminuição no número de casos nas 2 últimas semanas, isso é muito importante, principalmente depois que as pessoas tomaram conhecimento de que havia uma nova infecção acontecendo, né, elas foram, ninguém sabia antes, mas agora elas têm ideia de como é a transmissão, quais são os sintomas, não a própria pessoa que apresenta aquele sintoma, ela se refreia do contato físico com outras pessoas, isso causa uma diminuição. Mas ainda assim, nós devemos estar muito atentos à situação da varíola símia no mundo. É uma doença com uma letalidade inferior à Covid, mas ela também mata. Então a gente precisa estar sempre atento. Verdade. Antes da gente falar da vacina, que é o ponto central dessa nossa conversa, eu queria que o senhor falasse ainda sobre o perfil dos doentes, né? Porque se falou Sim. inicialmente do perfil de homens que fazem sexo com homens, tendo sempre a preocupação de também não estigmatizar, né? Para não incorrer em riscos que a gente teve, por exemplo, no caso da AIDS. Mas eu queria que o senhor falasse, porque temos também já crianças infectadas com a varíola dos macacos. O que já se sabe sobre o perfil dos doentes, doutor? Então, de fato, a doença ela se concentrou nesse surto que a gente está vivenciando, nesse grupo social específico. Mas isso é muito mais uma questão social e comportamental do que uma característica do vírus em si. Então é importante, sim, desestigmatizar, essa é uma palavra até difícil de falar, né, Agostinho? Não criar esse estigma. Mas o que a gente sabe hoje é que a doença, ela provavelmente teve o seu epicentro
o seu surto dentro desse grupo social específico, que é um grupo que se interrelaciona, né? E com isso você teve grandes números de pessoas infectadas dentro desse grupo social específico. Isso não quer dizer que a doença é específica desse grupo social. É uma questão, como eu falei, sociocomportamental. A tendência é que agora que ela surgiu dentro de um grupo social específico, que se interrelaciona e tem contato físico próximo, né, isso pode se disseminar. Em outras palavras, o vírus transmite tão facilmente de homem para homem, como homem para mulher, e de mulher para mulher. Né, e pode envolver crianças, pode envolver animais. A gente já tem relatos de transmissão entre um tutor e um cachorro, por exemplo, pelo contato físico, não precisa ser contato sexual, né? Então, a gente viu essa explosão de casos dentro desse grupo, mas como aconteceu, né, com HIV na década de 80, ele surgiu num grupo de homossexuais, mas depois se disseminou. Hoje, o grupo mais afetado no mundo são as mulheres. Né? Então, é importante ter essa noção. A doença se transmite igualmente e democraticamente entre qualquer sexo, entre qualquer comportamento, desde que haja contato físico. Né? E, por enquanto, ela se manteve maior nesse grupo, porque é um grupo que se interrelaciona, isso é natural. Nós estamos conversando com o Dr. Flávio da Fonseca, que é doutor em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e é o coordenador técnico da Câmara Pox, que vai desenvolver essa vacina contra a varíola dos macacos aqui no Brasil. Doutor, aliás, você ouvinte Bandeirantes, se quiser fazer uma pergunta, posso, né, doutor Flávio? Posso convidar nosso ouvinte a mandar mensagem aqui pelo WhatsApp, né? Sim, claro, à vontade. Então pronto, então você já está convidado a mandar mensagem aqui, o João Rossetti vai separar algumas mensagens e já a gente faz então essa pergunta específica do nosso ouvinte para o doutor Flávio. Antes de falar da vacina ainda, doutor, a gente falou, infelizmente, a letalidade da varíola dos macacos é menor, bem menor do que, por exemplo, a Covid-19, mas é possível que a gente tenha variantes, por exemplo, como no caso da Covid, uma eventual variante dessa varíola que seja mais violenta, mais letal ou não? Na verdade, Agostinho, já existe. Felizmente, o vírus que está circulando globalmente, né, ele é um vírus que tem uma letalidade menor, um comportamento, vamos dizer assim, um comportamento menos letal mesmo. Mas já se sabe que na África, por exemplo, existem 2 grupos de vírus, desses vírus, né, chamados monkeypox, né, do vírus que causa varíola símica. O vírus que se espalhou é de um grupo menos letal, mais brando, mas existe ainda circulando na África um grupo que apresenta, né, uma letalidade maior. Tá? Então, a gente já tem um vírus um pouco mais letal que, felizmente, a gente fala felizmente, né, mas isso é uma coisa até errada de falar, porque a gente negligencia o que acontece na África, né, o que é uma coisa muito ruim. Mas esse grupo já existente de vírus mais letais não se espalhou, não se disseminou. É um problema contido ou específico da África. Mas a gente sabe que vírus mutam. Vírus sofrem mutações, né? É da natureza deles, né? O sucesso evolutivo deles está exatamente centrado na mutação. Felizmente, esse é um grupo de vírus mais estável, por exemplo, que o vírus da Covid-19. O genoma é mais estável. Então, eles sofrem um número menor de mutações com o tempo, mas vão sofrer, sim, mutações. E com isso podem surgir variantes. Por isso que é tão importante a gente conter um surto. Quanto mais você permite que um vírus se multiplique na população, mais ele sofre mutações para se adaptar a essa população. Então, quando acontece um surto, seja grande ou seja pequeno, a gente tem que atacar na raiz para evitar que surjam mutantes. Doutor Flávio, no caso da Covid, foi um susto para a humanidade, né? O mundo inteiro correu atrás, aliás, se superou. A ciência deu um show, né? Como regra, no mundo inteiro foi fantástico o que se conseguiu em tão pouco tempo desenvolver vacinas, enfim. Que lógico, não existiam, né? Não existia nada pronto, nem mais ou menos encaminhado, então por isso a gente teve tantas perdas, enfim. No caso da varíola dos macacos, o que faz com que o Brasil já saia de pronto com essa possibilidade de apresentar uma vacina? Por que nesse caso a gente conseguiu tá tão à frente em relação ao que a gente teve no caso da Covid, hein, doutor? São 2 aspectos, Agostinho. Primeiro, que a vacina que a gente vai usar para monkeypox, né, para o vírus da varíola símia, ela não é nova. Ela, na verdade, já existe, né? Ela já estava descrita, ela é a mesma vacina que foi usada contra a varíola humana
na década de 70. Então não é um novo desenvolvimento, são vacinas que já foram testadas, foram desenvolvidas anteriormente, então isso acelera, né? O que aconteceu é que ninguém sabia que a gente ia ter que usar essas vacinas novamente, né? A varíola foi considerada erradicada do globo em 1980, e a maior parte dos países interrompeu, né, a vacinação de sua população, né, nessa década de 80, alguns países mantiveram a vacinação de grupos específicos, como Forças Armadas, né, por causa de bioterrorismo, né, o caso dos Estados Unidos, é o caso de Israel e alguns outros países, né. Então, essas vacinas, elas já existem, né. Existe uma característica dentro desse grupo, né, que as vacinas, por exemplo, geradas para varíola, protegem contra a varíola do macaco, porque eles são todos vírus muito parecidos, são todos do mesmo gênero, vamos dizer assim, né, são todos primos. Então, a vacina para um protege contra o outro de forma cruzada. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é um aspecto mais, vamos dizer assim, eu vou dizer prático, mas não é nem tão prático, mas é uma dura lição que nós aprendemos, né? Você mencionou muito bem, no Brasil hoje começa, né, tem várias vacinas contra a Covid já no pipeline, né, já prontas para serem testadas em seres humanos, mas nós demoramos demais, né? Nós somos, junto com a África do Sul, os únicos países do BRICS, por exemplo, que não desenvolveram e testaram as suas próprias vacinas. Então a gente aprendeu, isso foi uma decisão tomada no passado, né? A gente era um país produtor das próprias vacinas há 40 anos atrás, a gente passou a importar a maior parte das vacinas do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, e ficou muito claro, né, na crise da Covid-19, que esse é um erro estratégico, né? A gente precisa sim voltar a ser autossuficiente, autônomo, né, na produção de vacina, para a gente nem entrar numa fila interminável de vacina, como aconteceu para a Covid. Então, quando surgiu uma nova crise sanitária, o caso da monkeypox, a gente nem sabe se vai ser necessário vacinar a população, mas os ministérios já se adiantaram, né? O Ministério da Saúde já comprou doses das vacinas que já estão autorizadas para uso, enquanto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual eu faço parte, se adiantou na transferência de tecnologia para que a gente tenha, inclusive, condição de produzir essa vacina no Brasil. É isso que está acontecendo. É uma lição. Nós aprendemos que a gente precisa ter essa autonomia no caso de crises sanitárias. Que bom que a gente aprendeu, né? Foi doloroso, né? A gente aprendeu com muitas perdas, né? Perdas que hoje está claro, muitas delas completamente evitáveis. Completamente evitáveis. Agora, a vacinação da varíola humana, aquela primeira lá atrás, ela aconteceu até quando, doutor? Então, ela foi interrompida no globo, né, no mundo inteiro, em 1978. No Brasil, a maior parte dos estados brasileiros interrompeu a vacinação em 1974. Alguns estados, principalmente no Nordeste, mantiveram a vacinação até 76. Mas a partir de 76, todos os estados brasileiros cessaram a vacinação para varíola. Quem foi vacinado naquela época lá, está livre dessa varíola dos macacos? Essa é uma pergunta que a gente não sabe responder, Agostinho, porque ninguém estudou esse negócio, né? Depois que a varíola foi erradicada, as pessoas não se preocupavam mais. Mas tem uma indicação. No Brasil, a gente tem. Será que eu fui vacinado, hein? Era vacinado com que idade? Basta olhar seu braço esquerdo. Você tem uma marquinha no seu braço esquerdo, você entregou sua idade. Não, nem precisa. O braço é um detalhe, doutor. No meu caso aqui é um detalhe. Não, mas acho que eu tenho sim, uma marquinha aqui sim. Quem nasceu antes de 74 tem uma possibilidade de ter a marquinha. Quem nasceu antes de 76... Nasci bem antes de 74. Você deve ter uma marquinha aí. Mas também não é garantia, também, né? Não, eu, por exemplo, nasci antes de 74, mas eu não fui vacinado por uma questão de alergia, né? Então, vai ter variações. Mas você fez uma pergunta muito importante. E uma coisa que ninguém sabe, no Brasil já existe circulando nas regiões rurais um vírus muito parecido com o vírus da varíola símile e o vírus da varíola, só que ele causa uma doença branda, ele é chamado de vacina bovina. Só 2 países no mundo têm essa doença circulando. E eu estava envolvido no estudo dessa vacina bovina, e quando a gente ia para as fazendas, para as zonas rurais onde tinha pequenos surtos, o que a gente notava? Os ordenhadores é que pegavam a doença das vacas, então eles tinham lesão nas mãos. Os ordenhadores com menos de 40 anos, todos tinham lesão na mão, ficavam doentes. Os com mais de 40 anos não tinham lesão na mão. Então, isso é um indicativo indireto de que talvez as pessoas vacinadas ainda tenham uma proteção residual. Não é uma garantia certa, mas é uma indicação indireta. Tá certo. Bom, no caso dessa nossa vacina, que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, ela depende de algum item importado, tipo IFA, como foi no caso da Covid-19, ou não? Ou é tudo brazuca mesmo?
Então, a gente depende do semente. A gente não, o Brasil, depois da erradicação da varíola humana, né, o Brasil não manteve sementes, né, não manteve estoques de vacinas guardados. Então, o que acontece? A gente não tem. Então, nós precisamos importar, né, já foi importado, um semente. O que é um semente? É igual o nome fala, é um pouquinho desse vírus, que é um vírus vivo atenuado, né? A vacina é composta por um vírus vivo atenuado. Então a gente trouxe para o Brasil um pouquinho desse vírus e agora a gente precisa aumentar isso, porque o que chegou aqui não é suficiente para vacinar ninguém, né? Então o que nós vamos fazer agora, já está sendo feito, é o escalonamento, ou seja, é o crescimento dessa semente. Isso está sendo feito no Centro Nacional de Vacinas, na UFMG, lá em Belo Horizonte. Quando a gente tiver escalonado e definido os parâmetros para a produção da vacina, isso vai ser transferido para Biomanguinhos, porque lá a UFMG não é produtora de vacina, é um centro de ciência e desenvolvimento. E aí, quando esses parâmetros estiverem bem estabelecidos, esse semente vai ser repassado para Biomanguinhos, que aí sim vai produzir. Biomanguinhos é um produtor importante, como o Butantan também é, né? Então, esse é o plano. A partir desse momento que a gente importou essa semente, o resto é com a gente aqui, é Brazuca. Tá certo. E essa etapa agora, para desenvolver essa semente e tal, para depois entregar para a Fiocruz, vai durar quanto tempo? Então, o desenvolvimento é bem mais rápido, felizmente, né, do que com a Covid, porque primeiro a vacina está pronta. A gente não tem que desenvolver do zero uma nova vacina. Como eu disse, ela já existia há mais tempo, né? Então agora é só uma questão da gente definir parâmetros, né? Então a ideia é que em 3 meses a gente tem esses parâmetros, talvez menos, 2 meses, a gente tem esses parâmetros já bem estabelecidos e a semente inicialmente crescida, vamos dizer assim, a gente repassa para Biomanguinhos e mais 3 meses, 2 meses, Biomanguinhos está produzindo essa vacina. Então a gente está falando do universo aí de 5, 6 meses. Claro, né, na ciência biológica, na ciência médica, há um grau de incerteza, né, maior, não é tão exato. Mas esse é um universo, né, um universo, vamos dizer, um horizonte palpável. 5, 6 meses para Fiocruz começar disponível para a população. Para já começar a ser aplicada. Isso, E aí já se sabe, bom, acho que aí não depende tanto dos senhores aí, mas qual será o público alvo inicialmente dessa nova vacina, não? Agostinho, tem alguns outros pontos que ainda precisam ser esclarecidos, né? Primeiro, a gente não sabe se vai ser necessário vacinar. Tem que acompanhar, ver se o número de casos está diminuindo, né? A gente toda vacinação é uma análise custo-benefício, porque vacina é remédio, e todo remédio tem efeito adverso, né? De efeito colateral. Então, a gente só vacina se for realmente necessário, né? Então, essa análise ainda está sendo feita. Se o número de casos começar a declinar de forma consistente, talvez não seja necessário vacinar. Segundo, a Anvisa ainda não sabe se será necessário fazer teste clínico. Por quê? A Anvisa já falou que a vacina que está vindo, por exemplo, que o Ministério da Saúde comprou da Bavarian Nordic, que é a mesma que a gente tem aqui praticamente, já está pronta para uso. Mas a Anvisa ainda não tem certeza, ela ainda não tem a resposta se a vacina que a gente trouxe também poderia ser já utilizada na população humana sem nenhum tipo de teste. Ela já foi testada, né, na década de 70, mas eles ainda têm dúvidas se seriam necessários algum reteste, alguma análise nova, né? E a gente trabalha muito proximamente da Anvisa, eles são grandes parceiros, e a própria Anvisa está em contato com órgãos reguladores internacionais para saber. Então, assim, tem uma série de incertezas. Mas, voltando à sua pergunta, né, eu rodeei e não respondi. Quem são os grupos que se pensa em vacinar inicialmente, se a vacina for necessária? São os grupos mais acometidos, por enquanto. Os homens que fazem sexo com homens, que, por enquanto, por uma questão social, é o grupo mais acometido, e os profissionais da área de saúde que atendem essas pessoas. Então, esses seriam os grupos prioritários, né, num pensamento inicial. Tá certo. Estamos conversando aqui com o Dr. Flávio da Fonseca, que é doutor em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e é o coordenador técnico da Câmara que está desenvolvendo essa vacina Brazuca aí contra a varíola dos macacos. Tem ouvinte já aqui, viu, doutor Flávio? Já tem ouvinte aqui com pergunta para o senhor que mandou mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos para a primeira, doutor Flávio? Vamos lá? Sim, vamos lá, excelente. Vamos lá, então.
Bom dia, Agostinho. Eu sou o Guga de Ribeirão Pires. Queria saber, Agostinho, as vacinas que nós tomamos aí protegem nós contra essa doença do macaco? Tem alguma mais específica que combate mais, outra menos? Um abraço. Essa é uma boa pergunta. Vamos Na lá. verdade, não. A gente tem hoje são fabricantes diferentes, vamos dizer assim, mas a vacina é a mesma. Não é igual para a Covid, que tem a da Pfizer, que é de RNA, você tem a da AstraZeneca, que é de adenovírus, né? Você tem a da Coronavac, que é o vírus morto. Não. Todas as vacinas para varíola símia, elas são o mesmo princípio básico, o mesmo princípio ativo. Né? Só vão ter fabricantes diferentes, inclusive a gente, né? Se Deus quiser, em breve. Sim. E aqui no Brasil, só a Universidade Federal de Minas, aí os senhores é que estão encabeçando essa pesquisa ou existem outros grupos? No nível que a gente está, ou seja, já trabalhando com material pronto, né, produzido em boas práticas de fabricação e boas práticas de laboratório, nós somos o único grupo que tem esse semente, né? No entanto, a gente sabe que, por exemplo, o Butantan também está negociando o recebimento desse semente, né, com órgãos americanos, e então, em breve, é possível que a gente tenha outros parceiros envolvidos, todo mundo trabalhando junto. É importante dizer, não há competição, né, a gente não compete numa questão tão importante, mas, por enquanto, é o FMG e, em breve, provavelmente, mais parceiros. Tá certo. Vamos para mais uma aqui? Vamos lá, João? Vamos lá. Bom dia, Agostinho. Por gentileza, perguntar ao doutor se a doença pé, mão e boca que circula entre as crianças é um braço, é da família dessa varíola ou de algo específico? Como explicar essa síndrome da pé, mão e boca? Obrigada. Celinda Cerruti. Então, eu não consegui entender bem o nome da ouvinte, mas isso é um problema, porque existem várias doenças, né, que têm manifestações clínicas muito similares à manifestação clínica típica da monkeypox, que são aquelas erupções na pele, né? A doença da pé, mão e boca é um vírus completamente diferente, não tem nada a ver com esse vírus da varíola símia, é um vírus até relativamente comum na população infantil, assim como outras doenças. Então você pode confundir, por exemplo, a varíola símia, né, com catapora, né, que é um herpes vírus, com lesões herpéticas, como herpes labial, herpes genital, e com outras doenças que produzem, né, às vezes nem uma doença bacteriana, mas que também, viral, mas que também produzem sintomas semelhantes. Entre elas, a doença que a ouvinte citou, que é a doença da pé, mão e boca, que acontece em crianças, mas é outro vírus, completamente diferente e bem mais perto. Aliás, seria importante a gente dar umas dicas para as pessoas. Que sinais que ela tem que notar, o que pode aparecer no corpo dela, de que forma que tem que levantar suspeita para que a pessoa procure. Bom, tem que procurar mesmo, né? Se aparecer alguma coisa diferente no seu corpo, tem que procurar mesmo. Tem que procurar mesmo. Né? Mas o que pode. Quais são os sinais iniciais da varíola dos macacos? Então, o sintoma mais típico, né, é o surgimento daquelas lesões, que são lesões que começam como uma pápula, como se fosse uma picada de pernilongo. Aquela pápula se transforma numa vesícula. O que é uma vesícula? É um inchadinho na pele cheio de líquido dentro, como se fosse uma espinha, mas esse líquido é mais hialino, é mais claro. Né? E depois essa vesícula se rompe, formando uma ferida que depois cicatriza. Tá? Esse é o curso dessa ferida. Várias doenças têm lesões semelhantes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem herpes labial, se apareceu, né, uma lesão herpética na boca, ela já sabe que é herpes, né, porque ela tem o herpes. Né? É bom consultar o seu médico, mas ela já tem uma indicação. Agora, se a pessoa nunca teve nada e de repente aparece uma vesícula dessa, né, então é bom sim ela consultar um médico, porque na atualidade, enquanto a gente ainda não tem vacina disponível, né, enquanto não tem remédio disponível, e já é bom informar que já existe remédio para essa doença, porque ela é antiga, né, mas não tem na farmácia, porque ninguém estava produzindo isso. Né? Então, se surgir uma lesão, a melhor forma de conter a doença é fazer o diagnóstico, para saber se eu tenho ou não, e, consequentemente, não espalhar para os outros. Né? Então, essas vesículas, Agostinho, são os sintomas mais típicos, mas tem algumas outras coisas também. Junto com o sintoma, é muito comum na varíola
símia, né, o que a gente chama de linfadenopatia. O que é linfadenopatia? São os gânglios, né, embaixo da axila, aqui na garganta, na virilha, né, eles ficam inchados. Né, é o que a gente chama tem um nome popular para isso, íngua. Né, daquela íngua, né? Então, essa é outra manifestação típica de quem tem essa monkeypox, tá? Mas a mais clara é realmente o surgimento dessas lesões. E aí é doloroso, não é isso, doutor? E aí um passo imediato é o repouso e você se isolar, né? Isso, exatamente. Né? Ela até não dói tanto, ela coça mais do que dói. Né? Essa lesão eu nunca tive, mas pelo menos é o que a gente lê na literatura, né? Mas ela vem acompanhada de febre, né? Uma prostração muito severa. Então, né, água, hidratação, descanso e isolamento e informação. É o mais importante. O isolamento é importante para conter, para evitar a disseminação. Né? A pessoa não precisa ficar estigmatizada que ela vai ficar isolada, não. É um isolamento mais longo, inclusive. Para a Covid, a gente começou com 14 dias, caiu para 10, hoje são 7 dias de isolamento, a pessoa diagnosticada. A doença monkeypox, ela é uma doença um pouco mais lenta, então a pessoa precisa se isolar de 21 a 30 dias, é uma coisa pior, mas é a única estratégia que a gente tem, enquanto não há uma vacina, enquanto, né, não há um remédio disponível, para a gente conter a disseminação do vírus. Tá certo. E agora sim, como regra, a doença passa depois desse prazo e tal, sem maiores consequências. Por que em alguns casos a doença evolui de forma não desejada, inclusive com morte, doutor? De fato, como é uma doença mais branda que a varíola humana, né, que a gente tinha na década de 70, a maior parte das pessoas adquire a doença, forma aquelas vesículas, aquele negócio incomoda, é chato, coça, pode doer, tem febre, né, prostração, mas ela evolui naturalmente para cura espontânea. As pessoas que têm complicações normalmente são pessoas que apresentam algum tipo de imunocomprometimento, né? Por exemplo, um óbito que aconteceu em Belo Horizonte, né, teve um em São Paulo, um em Belo Horizonte. O paciente de Belo Horizonte era um paciente que estava se tratando com um linfoma. Então ele estava fazendo uso, né, de drogas imunossupressoras, de remédios que abaixam, né, a força do sistema imunológico. Então as pessoas que apresentam um sistema imunológico mais comprometido, né, elas ficam susceptíveis, elas correm um maior risco de evoluir mal para essa doença. E até mesmo, por exemplo, se você está fazendo uso de um anti-inflamatório porque está com dor de garganta, né, e o anti-inflamatório abaixa a sua potencialidade do sistema imune de agir corretamente. Então, são pessoas que devem ficar mais atentas, né, e se prevenir de maneira mais adequada. Tá certo, estamos conversando aqui com o Dr. Flávio da Fonseca, que é microbiólogo, é isso? Como é que fala, doutor? Me perdi agora. Microbiologista. Microbiologista, tá ótimo. É da Universidade Federal de Minas Gerais e coordena o grupo técnico que está desenvolvendo a vacina contra a varíola dos macacos aqui no Brasil. Tem mais pergunta aí, João? Temos. Vamos lá então, o Dr. Flávio está aqui para nos ajudar. Vamos lá. Bom dia, é Ivone Vila Madalena. Por que o nome varíola dos macacos? Eu gostaria de saber. Obrigada. Bom dia, Ivone. Pois é como a gente comentou, é um nome incorreto, o macaco é uma vítima, né? Mas por que o nome foi dado dessa forma? Essa doença foi descoberta em 1950, ela foi descrita em 1950, na década de 50. E ela já acontecia na África, mas ela foi descrita num zoológico na Europa. E nesse zoológico na Europa, quem apresentou essa doença foram macacos. E aí, né, o nome pegou, varíola dos macacos, mas os pobres coitados são tão vítimas quanto nós, eles não são os hospedeiros desse vírus, né? Como eu falei, são roedores, provavelmente, né, roedores africanos, que passam tanto para as pessoas quanto para os macacos, mas os coitados levaram a fama. E tem gente, inclusive, fazendo maldade com macaquinho, né? Não tem nada a ver. Aliás, o que passa de macaquinho aqui, viu, doutor? Estamos aqui no Morumbi, é impressionante. Estamos aqui no Morumbi, é uma área arborizada, né? Tem, diante do que nós temos de falta de verde aqui em São Paulo, até que o Morumbi se destaca positivamente. E aí você vê, de repente, passando uma família inteira de macaquinho, na fiação aqui perto, é impressionante.
É inacreditável, eu já vi gente apontando e tal, olhando torto, um macaquinho, não tem nada a ver com peixe. Bom, vamos lá mais, João, vamos lá. Doutor, meu nome é Luiz Gomes. Quem tem psoríase tem possibilidade maior de contrair? Luiz, essa é uma pergunta difícil de responder, você deve consultar o seu médico. Quem tem psoríase pode ser um indicativo, pode ser, não estou falando que é, de que essa pessoa tem algum comprometimento imunológico, que é uma doença típica de quem está com a imunidade baixa, tá? Mas é uma doença que outras pessoas também têm sem estar com a imunidade baixa. Portanto, é importante consultar seu médico para ver se você ou alguém que tem psoríase, né, tem algum problema, né, de imunidade mais baixa e precisa se preocupar. Doutor, se a vacinação acontecer mesmo, enfim, porque temos ainda algumas questões a serem resolvidas, até se vai ser necessária a vacina, como o senhor falou. Mas em caso de necessidade de vacinação, já se sabe como é que vai ser? Serão 2 doses? Já se tem alguma ideia de como é que vai ser o processo ou ainda não? Travou? Travou. Estamos na expectativa. Vai voltar já. Quer apostar que vai voltar? Mas você vê que a Ana Paula Rodrigues, ela já está à espreita. Travou ali, ela já chegou. Não fui eu que puxei o fio. Então, isso é o que você está dizendo, né? Nós temos imagens que mostram que você teve uma atitude suspeita na entrada então, bota aqui. essa imagem aí. Vamos botar no ar aqui. Acusar voltou? Já voltou. Provas. Já voltou aqui. Falei para você, voltou com a gente já o doutor Flávio. Doutor Flávio, se tiver vacinação mesmo, já se tem ideia de como é que vai ser? 2 doses, dose única, dá para saber ou ainda não? Vocês estão me ouvindo bem? Otimamente bem. Muito bem. Então, essa vacina, ela é uma vacina que foi produzida para ser dada em 2 doses, né? Como é uma vacina bem atenuada, ela é uma vacina dada em 2 doses, mas a gente ainda não existe um desenho, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que já começaram a aplicar essa vacina, e no Reino Unido, eles estão dando essa vacina em 2 doses, mas eles já fizeram uma diferença. Então, por exemplo, quem tomou a vacina para varíola 10 anos atrás, está tomando uma dose só. 40 anos atrás, está tomando uma dose só, né? E quem nunca tomou a vacina está tomando as 2 doses completas. Mas lá eles também já estão fracionando, porque como tem pouca vacina, né, eles estão dando meia dose, meias 2 doses, né? Metade de uma dose primeiro, espera 1 mês, dá a outra metade da dose. Então ainda tem muita coisa sendo definida, né, estudada, para a gente fazer o melhor protocolo de vacina possível. E lá o público inicial qual que é? Nos Estados Unidos, eles estão dando inicialmente para os homens que fazem sexo com homens e para os profissionais de saúde, né? Isso tem sido um consenso, né, que é para o grupo que está sendo mais atingido nesse momento. Tá certo. Estamos conversando com o Dr. Flávio da Fonseca, doutor em microbiologia da Universidade Federal de Minas. Está coordenando o grupo que vai desenvolver essa vacina Brazuca contra a varíola dos macacos. Vamos para a última pergunta, João? Vamos lá? Vamos lá. Bom dia, Agostinho. A pergunta, o doutor disse que a varíola dos macacos ela é através do contato físico. Mas qual? Aperto de mão? Beijo? Abraço? Ou sexo? É uma pergunta de extrema importância, até para o pessoal não ficar em pânico. Hélio Nicioli, aqui do Morumbi, um abraço. Outro. Pergunta extremamente pertinente do Hélio. Obrigado, Hélio, pela pergunta. Então, o contato é pele a pele. Essa é a denominação global, né? Então, qualquer área de pele que tenha uma lesão, então, por exemplo, é muito típico como a lesão na mão. A lesão na mão, a gente tem acompanhado vários pacientes com lesão na mão, tá? Então, se você apertar a mão dessa pessoa, né, a sua mão precisa ter uma porta de entrada. O vírus não consegue penetrar na pele íntegra, mas se você tem um arranhãozinho e aperta a mão da pessoa, né, pode ficar, essas lesões, elas liberam um líquido, né, que não é pus, é um líquido hialino que é lotado de vírus. Então, se ficou um pouquinho desse líquido na sua mão, mesmo que não tenha sido na região que está arranhada da sua mão, e a mão da gente vive arranhada, né? Se você esfrega a mão por alguma questão, né, aí você pode conduzir aquele líquido que tem vírus para o arranhado da sua mão. Então pode acontecer. Beijo, mesma coisa. Né? Se a pessoa tem uma lesão, mesmo que muito pequena, na região, né, da boca,
né, e beijar outra pessoa, por exemplo, na boca, e aí a gente tem exposição de mucosa, a mucosa é muito mais, vamos dizer assim, perfundível, né, ela é muito mais aberta à penetração de agentes patogênicos do que a pele do resto do corpo, né, a pele queratinizada, que a gente chama, então pode haver transmissão. O sexo, né, se houver lesão genital, né, e a pessoa entrar em contato com outra pessoa, né, vai haver transmissão também, por exemplo, em região de mucosa ou em regiões que estiverem pequenas abrasões. Durante o sexo acontecem essas pequenas abrasões, né? A gente estava até falando, tinha um estudo falando, detectar o vírus no sêmen. Quer dizer que ele está presente no sêmen? Não, ele está presente em lesões na uretra. Quando o sêmen passa... Travou. Tá travada. Travou. Será que a gente vai conseguir dar tchau pro doutor Flávio? Será que vai dar? Tá ouvindo? Não, deu uma travada. Vamos ver se volta, só pra gente se despedir? Vai dar tchau, né? A gente tem que agradecer. Aliás, foi uma aula, né? Vamos combinar, foi uma aula do doutor Flávio da Fonseca, da Universidade Federal de Minas. Está de volta com a gente? Doutor Flávio, só pra gente encerrar, deu para ouvir a resposta, o trecho relevante aí da sua resposta sobre a transmissão, que é pele a pele, né? Esse basicamente é isso. Só para arrematar, teve o cachorrinho que teve, né? Teve o cachorrinho que teve. Ele pegou do tutor dele, foi isso? Sim. A princípio foi isso. Sim. Tá, agora sim, o cachorrinho pode passar por uma outra cachorrinha? E a cachorrinha passar para o outro tutorzinho dela? Pode acontecer esse ciclo? Pode. Esse é o nosso maior temor, viu, Agostinho? Porque por que a gente conseguiu erradicar a varíola humana? Porque a varíola humana só passava de pessoa para pessoa. Então, se você cortar essa transmissão de homem a homem, ou, né, de pessoa a pessoa, você erradica o vírus. A varíola dos macacos, ela não é... A gente é só um hospedeiro acidental. Então, se esse vírus pula para um animal, né, e ele começa a circular nesse animal, se é um animal doméstico, você ainda consegue controlar. Agora, imagina se esse vírus, né, pula para um gato, esse gato, né, morde um roedor, um rato, e esse rato não morre e escapa e vai transmitir para os outros ratos. A gente nunca mais fica livre dessa doença, né? Então, isso pode acontecer. Esse é um temor muito importante que a gente está tentando, que é uma das razões para tentar se controlar essa doença rapidamente, porque ela pode pular para um animal, né? E aí se estabelecer definitivamente no país. Por que a gente não consegue eliminar a febre amarela? Porque a febre amarela circula em ambientes silvestres. Então, para eliminar a febre amarela, você tem que pavimentar a floresta amazônica. Como a gente não quer isso, né, a gente não se livra. Tem gente que quer, viu? Tem gente que quer. Tem gente que quer, é verdade. Mas, então, assim, esse é um temor, que é um fenômeno do vírus passar para o animal e se estabelecer na comunidade, né, de animais no país ou em qualquer país onde esteja acontecendo o surto. Nossa. Vacina para animal não está se pensando ainda não, né? Ainda não. Mas é uma possibilidade ou não? É uma possibilidade. Se a gente detectar, por exemplo, que existe uma espécie específica, uma espécie que esteja sendo mais afetada, cães, gatos, né, essa é uma possível estratégia de contenção, sim, mas ainda não está sendo, porque ainda é um fenômeno bastante raro. Sim. Né? Não pode tirar completamente essa possibilidade. Tá bom, vamos torcer para que não, né? Vamos torcer para que não. Tomara. Os números são bons, a coisa já parece que declinando. Tomara. Então tá bom, doutor Flávio da Fonseca, muito obrigado pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, pela aula aqui, pelas respostas aos nossos ouvintes, foi muito legal mesmo, muito esclarecedor. A gente vai voltar a se falar em breve, quem sabe já para anunciar a vacina já sendo aplicada aqui no brasileiro. Tá bom, doutor? É sempre um prazer, Agostinho, foi ótimo conversar com você e com os ouvintes. Bom dia para todos. Valeu, muito obrigado, bom dia para o senhor também. Doutor Flávio, que é doutor em microbiologia da Universidade Federal em Minas Gerais. Deve ser legal você ser doutor em microbiologia, hein? Você vai num hotel, Ana Paula Rodrigues, aí você vai preencher a papeleta lá e você fala doutor em microbiologia. É outra história. É chique, né? É outra coisa. E sem contar que eles devem ver risco em tudo, né? Aí é chato, né? Será que tem isso? Tem. Não, e isso deve ser eu não chato. vou sentar nessa cadeira, hein? Limpa ali. Cara, tem gente que eu não vou citar quem já chega com spray aqui, ó. Você imagina, se fosse doutora em microbiologia, ficaria insuportável, não é? Verdade. Não é isso?